Muito bem, estamos de volta aqui na Think TV no nosso programa Pense Nisso, programa que acontece diariamente na sua TV e, como sempre, trazendo convidados especiais e abordando vários assuntos dos mais diversos segmentos, né? Aqui nós falamos de política, falamos de saúde, falamos de esportes, enfim, todos os assuntos são discutidos diariamente aqui no nosso Pense Nisso. Como disse, convidados especiais. E hoje, um convidado muito especial nesse Pense Nisso. É um amigo nosso, um amigo da cidade, a quem nós temos muito carinho. Eles fizeram uma entrevista comigo no Jornal Diário e perguntaram se aqui em São José eu tenho algum ídolo. Eu falei, tenho vários ídolos, né? Cite um. E eu citei o nome dele. José Walter. Poucos conhecem o José Walter. Mas se eu falar que é o Zezinho Frige, a cidade toda sabe quem é. Zezinho, tudo bem? Obrigado por você aceitar o convite e participar aqui do nosso Pense Nisso. Eu que quero agradecer, Dirceu. Até eu fiquei meio preocupado. Falei, o Dirceu está entrevistando tanta gente e não me convidou ainda. Então, eu fico feliz de você ter me convidado. Estou aqui à sua disposição e parabéns pelo programa. Pense nisso, que é muito bom. Muito obrigado, Zezinho. Mas essa entrevista sua eu deixei para um momento muito especial e esse momento é hoje, tá? Zé, primeiro vamos falar da família Frige, né? Eu tive o prazer, o orgulho de participar das comemorações dos 100 anos da família Frige aqui em São José. Faz algum tempinho, né, Zé? E hoje, quantos anos nós temos a família Frige aqui na cidade? 129, 132 de Brasil. 29 anos já? 129 anos de São José dos Campos. Aqui nasceu os meus filhos e a família. Vieram da Itália um casal e 3 filhos, vieram aqui para plantar. Naquela época só se plantava café, porque tinha acabado a escravatura em 1888, então estava sobrando terra. Aí os italianos pobres vieram tudo para cá. E desses pobres veio o meu bisavô, o Giuseppe, a Giuseppe e os 3 filhos, João, o Guilherme e o Afonso. E aqui constituíram uma família de quantos filhos? Quem? Os seus avós. Ele teve 10 filhos, são 3 mulheres e 7 homens. A gente não sabe também, né? Porque naquela época o parto era normal, então falaram que já tinha falecido uns 2 ou 3 que não chegou a sobreviver. Bom, e hoje a família Frige é uma das mais tradicionais dessa cidade aqui, né, Zé? Bom, a nossa família ela foi chegada na área de esporte, ficou lá do meu pai e do meu tio, e outro ramo ficou para construção, o Guilherme. O Afonso ficou lá na plantação de café, e aí a gente foi fazendo. No último censo que nós fizemos, nós tínhamos quase 1.000 e poucas pessoas nascidas aqui. Bom, vamos falar dos seus pais, né? Trabalharam muito aqui em São José. Seu pai foi dono de um mercado? O ramo do meu avô, o João Frige, os 7 homens trabalharam em comércio. Meu pai tinha um armazém no mercado, meus tios tinham na Rua 7, outros tinham na Rua do Cemitério. Então, todo mundo ligado a esporte, a comércio. E meu pai foi no mercado municipal, era um dos atacadistas daquela época. Muitas pessoas que vinham da roça, vinham comprar, traziam as coisas aqui e acabavam levando as coisas do mercado para a roça. E ali meu pai levou os 9 filhos para trabalhar com ele. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 10 anos. Então, meu pai me levava no mercado, eu era coronel Monteiro no mercado, era 2 quarteirão, e aí eu fiquei até os 29 no mercado municipal. E depois disso, fomos trabalhando o meu pai não quis entrar no ramo do supermercado, até se ele tivesse entrado, hoje nós seríamos um mercadinho em Piratininga, que tinha o comércio ali perto do mercado, que se tornou um grande atacadista. Bom, você teve a tua vida todinha aqui em São José dos Campos, né? Aqui em São José. Eu só saí daqui para viajar para conhecer a Itália.
Como é que foi a sua infância aqui, Zé? E como é que era São José naquela época? Bom, São José da minha época, até a gente fala que eu nasci na Rua do Cemitério, do lado na Antônio Sais, e depois com 2, 3 anos, nós transferimos para Coronel Monteiro. A Coronel Monteiro, naquela época, a rua era tudo de areia, terra. Então, foi naquela época boa, né? Porque no calor, a família toda, todo mundo ficava, os pais, eu ficava sentado na cadeira e a criançada jogando bola, brincando de pega-pega, porta e janela aberta, ninguém tinha problema. E no inverno a gente ficava mais tranquilo em casa. Aí naquela época cozinhava em fogão de lenha, aí ficava quentinho lá, a gente sentava lá, ficava todo mundo junto, ouvindo as histórias toda noite para dormir, a benção pai, a benção mãe, e todo mundo tinha uma função, arrumar o quarto, não tinha moleza. Era você e quantos irmãos? Eram mais 8 irmãos. São mais 5 mulheres e mais 3 homens. Infelizmente, só o Roberto que nos deixou, certo? O resto, nós estamos todos aí, um dando uma força para o outro, e com muito amor, e Deus sempre no comando. Bom, você viu o desenvolvimento dessa cidade, o crescimento de São José dos Campos, né? Lembra dos seus amigos daquela época, Zé? Alguns deles? Os meus amigos são todos de esportes, certo? Então, meu primeiro grupo de amigos foi quando eu tinha 12 anos, que a gente fez um time chamado Palmeirinhas, porque a maioria dos jogadores torciam para o Palmeiras. Então, tinha o Brito, o Queixinho, o Roberto, meu irmão, o Vande, o Dito César. Então, essa turma que todo mundo começou a jogar bola descalça. Então, ficava descalço, não tinha jeito. Eu só fui colocar chuteira com quase 16 anos. Então, foi... E aí a gente brincava ali na frente do cemitério. E naquela época, de vez em quando, passava lá a boiada que ia para o Matadouro, lá na Vila Maria? Na Vila Maria. E daí lá surgiu um clube chamado Bico de Corvo, mais por causa disso. E a gente saía correndo, porque a boiada via de vez em quando, uns vacas entravam para casa da gente e faziam uma festa lá. Então, o depoimento do Braulio de Mello, ele disse que naquela época, quando a boiada subia, o comércio abaixava as portas, é isso? É isso, e também, que naquela época, quando tinha os velórios eram feitos nas casas. E saía, todo mundo levando o caixão, mas quando os caras eram muito pesados, a turma saía meio fora, mas a gente passava ali e aí abaixava as portas também. Todo mundo baixava as portas do comércio e a gente ia para o cemitério. Que legal. Essa que eu quero esperar um pouco para ir para lá. Essa tradição teve até alguns anos atrás, tem né? Sim, mais ou menos. Faz até uns 20 anos atrás, ainda dava de vez em quando passar. Agora tu não quer nem saber, agora vai tudo de urbano. Zé, e qual era o seu sonho de menino? Bem, a gente naquela época, assim, eu tive uma passagem assim, eu quase morri com 10 anos. Por quê? Eu fui nadar na prainha, essa prainha era lá perto do clube de campo, então a gente foi pelo banhado, mais ou menos 6 ou 7. Chegamos lá, estava tudo bem por aqui, daqui a pouco eu pisei lá e fui embora. Boiei 2 vezes, aí Deus achou, esse rapaz ainda tem alguma coisa para fazer aqui, aí me tiraram de lá. Aí com 12 anos eu fui aprender a fumar. O cara chegou lá, no quintal lá, pega o cigarro, vai tragar, como é que é? Chupa, engasguei na primeira, falei, estou fora, eu não quero mais, então larguei mão disso. E a gente tinha assim, cinema, Cine para Todos, até o Mazzaropi era o filme, depois veio o James Bond da época. Ele até hoje a turma põe ele para fazer. E a gente marcava alguma coisa, o bolinho da Zoraide, que era... A gente saía de vender aí, de vez em quando, amendoim. Eu lembro uma vez que o Roberto saiu para vender amendoim, todo mundo só experimentou e não voltou, não vendeu nada. Aí é fácil. Parou também. Experimenta, mas ninguém comprava. Mas e o meu pai, né? Meu pai era o nosso ídolo. Meu pai dançava muito. Mas você tinha alguns sonhos, né? Você queria ser um jogador de futebol, um profissional de quê? Até os 15 anos, não.
depois, dos 16 em diante, eu já comecei a pensar. Mas naquela época, Dirceu, o futebol não rendia grana, não. Eu fui um atleta, futebol de salão, futebol de campo, e eu nunca ganhei um tostão para jogar bola. Fui sempre por amor ao esporte, mas foi muito bom. Passei por vários times aqui, fui campeão em todos eles. Eu sempre falo para as crianças que eu sempre joguei na ponta esquerda, mas eu nunca fui canhoto. Eu fiz um teste na casa da minha mãe, tinha um espelho, eu ficava olhando no espelho, ficava olhando na bola, assim, e aí não precisava olhar, depois tirava o espelho e ficava olhando no pé, então a turma estava me marcando, eu não precisava olhar na bola. E aí isso foi um trunfo para mim, e aí eu aprendi a driblar muito. Eu gostava de jogadores, Canhoteiro, Luizinho, Garrincha, então eu só ficava torcendo e vendo esses caras jogar. Até que em 59, eu fui fazer um teste no Palmeiras, né? 59 Palmeiras, até que eu estou com a camisa do Palmeiras. Então, você vai falar desse teste do Palmeiras daqui a pouquinho. Tá bom. Hoje o programa muito especial, conversando com o Zezinho Frigi. Zezinho Frigi, que é um patrimônio do esporte de São José dos Campos. Foi o criador do Museu dos Esportes, é o criador da medalha José Frigi, que todo ano homenageia os destaques do esporte do ano. Esse é o Zezinho Frigi, que você vai conhecer muito mais nesse Pense Nisso, nesse programa muito especial, hoje com essa figura tão querida e importante da nossa cidade. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos falar do Zezinho no Palmeiras, e ele que, medidas as proporções de épocas, ele foi o Falcão do futebol de salão naquela época, hein? Um dos melhores jogadores de futebol de salão do Brasil. Hoje é futsal, mas naquela época era futebol de salão da bola pesada mesmo. Já, já. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa Tink TV, a sua TV regional, sempre no Pense Nisso, com convidados especiais, assuntos legais. Tenho certeza que você tem gostado dos assuntos que diariamente nós trazemos aqui no nosso Pense Nisso, assuntos regionais com personalidades também aqui da nossa região, conhecendo um pouco dessas personalidades, valorizando essas personagens. A Tink é isso, é a TV que você vê com muito carinho. E hoje estamos ouvindo aqui um pouco da história do Zezinho Frigi, grande figura, grande patrimônio esportivo da cidade. O Zezinho que começou no futebol aqui da cidade, foi campeão, jogou pelo São José Esporte Clube São José na época, né, Zé? Esporte Clube São José. E foi parar no Palmeiras. Como é que foi essa história, Zé? Bem, é que a gente jogava os campeonatos amadores aqui. Eu também, antes de chegar lá, na rua do cemitério tinha aquelas árvores lá. Então, toda tarde, 2 horas, depois das 5 horas, pegava uma bola e ficava driblando as árvores lá para cá, chutava a bola na parede, paredão é muito bom. Hoje a turma já está fazendo, já está jogando até futebol de mesa com a bola. Mas aprendi muito com aquilo. Então, a gente... E aí fizeram um abaixo-assinado para mim treinar no Palmeiras. Abaixo-assinado? Abaixo-assinado. Fizeram uma relação aí e levamos lá. Aí eu fui... Aí foi várias pessoas, inclusive meu pai, foram lá. Só que
chegando lá, quer dizer, o cara nunca entrou num estádio assim grande. Djalma Santos, Chinesinho, aquela coisa toda. E o Palmeiras tinha sido campeão em 59. Aí quando eu cheguei lá, o Brandão, que era o técnico, fiquei quietinho lá, vestia meia, aquela coisa, e fui para o campo. E aí ninguém conversava comigo, eu falei, o que eu faço aqui? Aí teve o aquecimento, né? 20 minutos de aquecimento. Aí tive que entrar lá, saí de lá cansado, já não aguentava nem jogar bola. Mas aí começou o treinamento, o primeiro período eu treinei com o Enio Andrade do meu lado, mas a bola não chegava em mim. Aí foi mais ou menos, não foi mal. Daí no segundo tempo, o Chinesinho veio jogar do meu lado. O Chinesinho vinha com a bola, tipo futebol de salão, bola no chão, aquilo. Aí eu melhorei, fui indo bem. Aí teve uma hora que eu chutei uma bola, quase perdi o gol, botei a mão na cabeça, o Djalma Santos falou, tá bom, menino, tira a mão da cabeça, vamos embora. E aí a gente foi. Então foi uma experiência muito boa. Naquela época, se eu tivesse ido para o Palmeiras, com os dois defeitos que eu tenho, que não tenho velocidade e não chuto forte, se eu tivesse treinado esses dois, aí eu tenho certeza que seria contratado. Mas também não fui contratado porque jogador de graça não tem valor. Então eles não estão aí. Já naquela época, eu acho que os caras, para contratar, já ganhavam alguma coisa. Eu não sei como é que funcionava. Bom, isso era no futebol, né? No futebol. Depois você foi para o Esporte Clube São José, foi campeão em 64. 64. Isso foi... Mas eu era amador. Eu joguei a primeira e as 3 últimas partidas do São José. Inclusive, a final da partida do São José, quem narrou estava iniciando a sua carreira, Alberto Simões. Professor Alberto Simões, saudosa memória. Iniciando, né, a carreira, e o Benedito Matarazzo comentando. E a gente teve uma vivência de 50 anos, eu e o Alberto, falando da história da cidade, ajudei no livro dele, que foi muito bom. E o Zezinho, ele tem um jornal Opinião. O Jornal Opinião é tradicional aqui na cidade há muitos anos, né, Zé? São 21 anos. 21 anos. E nesse jornal ele até trouxe um exemplar aqui onde diz: Alberto Simões, o radialista que narra em cores. Muito bonita. Alberto Simões é uma figura maravilhosa, que Deus o tenha. Perdemos um grande profissional, um grande amigo, né? Verdade. Então ele fez parte também da sua vida. Ele fez. No meu aniversário de 70 anos, ele esteve junto. Quando o Caio Marinho fez um TCC com 10 histórias minhas no esporte, ele esteve presente. E nesse dia ele me deixou uma lembrança espetacular, que guardo até hoje. Até tem uma foto dele lá no meu quarto. Ele falando assim, o nome do Zezinho Frige a gente escreve na areia, a água vem e apaga. Mas o nome do Zezinho Frige no esporte joseense jamais será apagado. Então é de arrepiar. Ele foi... Infelizmente ele ficou 3 anos ali sofrendo, mas eu sempre estive lá junto com ele. E a Beth agora me doou 20 livros do São José e Taubaté, e a gente está distribuindo para os ouvintes para os nossos entrevistados da rádio. Nós vamos falar sobre a rádio, vamos falar sobre o jornal também. Zé, mas aí você trocou o futebol pela bola pesada, pelo futebol de salão, como foi isso? O futebol de salão começou em São José em 57, quando foi fundada a Liga, né? E aí teve o primeiro campeonato, naquela época a bola jogava 6, goleiro, 2 zagueiro e 3 atacantes, e a bola, se a bola não saísse fora, você podia fazer a tabela usando a lateral. E depois disso, em 57. Em 58, nós classificamos para jogar o campeonato estadual em Campinas. E aí já era 2 zagueiros, 2 atacantes, o goleiro. E nós fomos campeões do estado nesse ano lá em Campinas. E o Pedro Ives jogava, o Roberto, o João Russo, time muito forte. E depois, em 59, nós fomos em Jundiaí e fomos vice-campeões. E como nós jogamos muito bem, eu e o Roberto, nós dois fomos convocados para a seleção paulista no primeiro campeonato brasileiro, que foi em São Paulo. A gente passou por essa fase. Depois, em 61, eu fui convocado de novo, mas eu tive um problema no joelho, eu
me afastei. Em 63 a gente foi vice-campeão de novo. Mas a associação... Sempre representando a associação. Não, em 63 foi vice-brasileiro, foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. A associação foi campeão do estado, 58, vice em 59, vice em 60, campeão em 61, vice em 62, campeão em 63 e vice em 64. E o detalhe, hein? Esse timaço, né, da associação tinha Zezinho Frige, Fernandinho Frige, Roberto Frige e tinha o Hermínio Frige. E Hermínio Frige, né? Então... E aí é o seguinte, como a gente dependia muito do pai, meu pai foi gozado, teve um jogo, meu pai, eu joguei no time do São José, o Roberto jogando na roda e meu pai apitando o jogo. E aí o jogador lateral do meu time deu uma entrada no Roberto e meu pai expulsou ele. Aí ele falou, você expulsou porque foi por causa do seu filho, aquela coisa, o meu pai era uma figura. Viu? Bom, seu pai foi um dos árbitros mais importantes que teve nessa cidade. Ele 7 irmãos. 3 apitava, 2 bandeirava e os outros 2 só tinha um que era do Esporte Clube São José, que era o Carlito Frige, o pai da cota. O resto era tudo associação. E de vez em quando quebrava o pau lá na rua 15, lá a gente... Como é que você vê o futebol de salão hoje, o futsal de hoje com aquele futsal do seu tempo? É a mesma coisa, não? Hoje, como em todos os esportes, hoje o que prevalece é o condicionamento físico, certo? Quem tem condicionamento físico, a bola ficou mais fácil de jogar, maior, aquela coisa toda. Mas eu não tenho assistido, viu, Dirceu? Eu nem futebol de salão, porque eu não consigo ver os caras jogar que não jogam mais do que eu jogava. Então... já fico assim, assisto um pouquinho de futebol, acho que tem que ter algumas mudanças no futebol de salão, mas é um esporte que é profissional, né? A turma fala que o Falcão, o Alberto Simões me chamava de Mandrake, certo? Porque escondia a bola, meu apelido era Mandrake, outros chamavam de Pelé no futebol de salão. Tem vários nomes que a turma colocou, mas não sei se era tudo isso, não. Não era assim porque eu tive oportunidade de jogar com o Zezinho Frige, ainda bem que eu joguei do lado dele, né? Não contra ele. E uma bola de futsal que tinha uma esfera redonda assim, é claro, né? Ele deixava aquilo como se fosse uma bola de gude. Ninguém achava a bola no pé desse homem aqui. Era um verdadeiro mandrake. Mas eu gostava, mas não. A gente só fazia... Mas você treinava com o quê? Você treinava com bolinha de ping-pong? Primeiro com bola de meia. Mas jogava bola, não tinha bola de meia. Depois eu ia para o mercado, ficava aquele ioiô e chutando. Então, o meu negócio era a bola. Quando não tinha ioiô, eu chutava tampinha de garrafa e ia chutando até chegar em casa. Então a gente ia fazendo essas loucuras todas aí. Mas só tinha bola, não tinha depois que apareceu a televisão, aquela coisa toda. Então, aí depois com 16 anos comecei a namorar a Dona Edna, minha eterna namorada. Eu queria que você contasse a história da Dona Edna, a saudosa Dona Edna, porque aqui tem uma foto, depois o Luiz vai mostrar melhor, essa foto do Zezinho entregando uma bola para a Dona Edna. Isso aí foi em 12 de junho de 1964, eu casei de manhã no Civil, à noite teve esse jogo, o último jogo do Troféu Bandeirantes, e era indispensável que eu participasse. E aí eu fui, jogamos. Peraí, você casou, que horas? Casei de manhã no Civil. À noite fui jogar. Nós ganhamos o jogo de 4-0, jogou 4 Frige, e aí eu dei a bola de presente para ela. E ela me deu de presente 4 filhos maravilhosos. Então vou contar só uma passagem de um dos filhos, que é a Juliana. A Juliana... uns 25 ou 30 anos atrás, ela colocou minha foto no Vale Paraibano e escreveu assim: pai, nunca pude ver seu talento no futebol, mas em compensação, todos os dias eu vejo seu talento como pai. Obrigado por tudo que tu és, te amo, Ju. Então, essa mensagem eu sempre gosto de falar, porque é gostoso você ouvir uma pessoa falar: eu te amo, você é muito importante para mim. Esse é o nosso Zezinho Frige, não é? Muitas histórias. Esse aqui dá vários programas ouvindo essa figura tão maravilhosa aqui da nossa São José dos Campos, esse patrimônio que nós temos na cidade. Ele que faz a coisa bem feita, né? Casou, saiu do casamento, foi jogar bola, foi campeão e, como ele disse,
Daqui saíram 4 filhos maravilhosos que nós conhecemos, na verdade, com essa figura maravilhosa aqui, a dona Edna. Daqui a pouco ele vai falar sobre ela, saudosa dona Edna. Zé, quantas histórias bonitas. Daqui a pouquinho vamos saber também da sua vida de servidor municipal, de radialista, de jornalista, de criador da medalha Zé Frisch. Tudo isso daqui a pouquinho nesse nosso Pense Nisso. Até já. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Muito bem, voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na Think TV, a sua TV regional, mostrando as personalidades aqui da nossa região, valorizando pessoas e ouvindo, né, essas pessoas que têm tantas histórias interessantes para nos contar, né? Um exemplo, uma lição de vida, e o Pense Nisso é isso. E assuntos também dos mais diferentes, para que nós possamos conhecer aí alguns segmentos como saúde. Já tivemos aqui algumas lições de saúde, segurança, e hoje estamos recebendo e conversando com o Zezinho Frisch, essa figura tão importante aqui do nosso esporte, uma personalidade das mais dignas de São José dos Campos. E no bloco anterior o Zezinho estava falando sobre um casamento, né? Logo após o casamento, ele deixou a quadra, foi disputar uma partida, foi campeão. Foi daqui, né, Zé? É a outra foto, é aquela que está os 4 lá. Essa foto é que está o Emerson Leão com 13 anos. Essa é futebol de salão com a bola pesada aí na... Bom, essa aqui tem o Emerson Leão. É o Emerson Leão, esse grandão aí, 13 anos. 13 anos, Emerson Leão, o grande goleiro da seleção brasileira, do Palmeiras, do Grêmio. Emerson Leão também começou aqui no São José, no Esporte Clube São José, jogou com você, né? O pai dele veio para cá, ele tinha uns 10 anos, ele ficou por aqui, ficou até os 17, quando acabou o futebol de São José, fechou o estádio, ele foi embora para a terra dele, lá Ribeirão Preto, jogou a partida contra o Palmeiras lá, e o Palmeiras gostou, já levou embora. Mas ele chegou a jogar, além desse futebol de salão, ele chegou a jogar uma vez no time da família Frisch. A gente fala que o time da família Frisch foi lá em Caçapava, né? Foi um jogo até esquisito, porque foi preliminar. Caçapavense estava na 2ª divisão, São José estava começando na 3ª, e a gente foi fazer a preliminar, o misto. Então, nós estávamos ganhando o jogo 3-0. Aí o meu primo Vande, sentido de extensão, saiu. Naquela época era 11 contra 11 e não tinha substituição. Aí marcaram um pênalti contra o nosso time, o Walter, irmão do Vande, falou para o árbitro: por que você não bate o pênalti? Se esse pênalti não existiu, o árbitro expulsou. Só por isso. E aí o que aconteceu? Faltavam uns 10 minutos e a bola caía no meu pé, ninguém só fazendo falta. Eu lembrava, e a turma gostava. No esporte tem 2 coisas que a turma gosta: gol e show. Gol eu não fazia, quem fazia era o Roberto, mas o meu showzinho eu dava chapéu, caneta, mas eu nunca tirei o pelo de ninguém. Só que acabei mudando para o salão, acabei com a carreira do Pedro Bala. Pedro Bala foi fazer um teste na associação, eu dei um drible nele lá, que parou o treino e nunca mais ele voltou. Mas hoje você dá uma lambreta aí, uma jogada de efeito. Você toma um cartão amarelo, o Neymar deu uma lambreta lá no jogador lá na... Quem fazia isso aqui no futebol de salão era o Marinho Campos. O Marinho Campos cansou de dar, mas só que naquela época você dava lambreta, o cara parava você no meio, né? Não, ele deu a lambreta e o juiz deu uma advertência para ele lá, não pode, isso aí é anti-esportivo. Não é bem por aí também, né, Zé? Não, faz parte do show, né? O show, isso é parte do show. O Pelé, o gol, as 2 jogadas que o Pelé não fez o gol,
foram as jogadas que mais apareceram. Aquele que deu o drible no Marcos Zucchieri, aquele que chutou do meio de campo. Na Copa de 70. Então todo mundo fica lembrando dessa aí. Se você lembrar os gols que ele fez, esse é aquele cabeça que ele pulou mais com 3 metros de altura lá, mas a gente marca isso aí. Agora, depende do resultado do jogo, né? Se o jogo, não sei quanto estava o jogo. Se teve aos 4, se o jogo estava normal, você faz um lance você desnorteia o adversário. Mas se está 4-0, você não vai fazer isso, porque senão aí eu desrespeito. Humilhar, né? Isso aqui é a família Frigi, olha. Família Frigi, que João chegou Frigi, há 132 anos atrás em São José dos Campos, não é isso? 132 anos. E quantos Frigi que hoje estão aí nos mais diversos segmentos da cidade, ajudando o desenvolvimento da cidade, como sempre ajudaram, estão por aí. A família Frigi, que agora também se estendeu aqui para a região, né? Foi. Depois foi estudando, foi saindo. Taubaté. Depois de 10 anos que nós chegamos aqui em São José, veio outro ramo da família Frigi também, mas para o sul. Foi lá para o lado do sul. A gente está começando a conhecer essas pessoas agora. Uma perguntinha, já que estão falando de Frigi. Você é José Frigi com 2 Gs. O meu nome. Tem um José Frigi aí, por exemplo, o Joãozinho Frigi, né? É com G. Que é um G só, por quê? É porque é o seguinte, a verdade é que normalmente o pessoal que vem da Europa vem com 2G, 2P, 2 Penelope, 2L, mas depois descobriram que para ir para a Itália era feito com um só, o outro é Frigi. É porque naquela época era tudo feito à mão, né? Então o cara da Frigi, eu punha 2G, outro punha... Mas o João mudou, muita gente mudou para poder ir para a cidadania italiana. Eu sempre falo para a turma, eu sou original, não mexe não mexe com o meu time, não mexe com a minha... mas o meu nome mesmo certo é José Antônio Walter Frigi. Eu tenho 3 nomes próprios e um sobrenome que a turma diz que é impróprio. Zé, e servidor público, você foi por quantos anos? A verdade é que Deus fez um milagre na minha vida em 71. Em 71 eu tinha parado de trabalhar, estava desempregado. Aí eu fui fazer o cursilho de cristandade. E depois que eu saí de lá, que o meu encontro com Deus foi uma beleza, porque eu recebi uma flor de um homem. Eu nunca tinha concebido um homem dar uma flor para o outro. Mas essa flor que eu recebi do meu primo, quando ele encerrou o cursilho, eu tinha pedido para Deus que eu queria que ele mostrasse para mim que ele estava presente. E eu senti a presença dele naquela flor. Então, depois daquilo, fui convidado para ser técnico de futebol de salão no tênis clube. Foi minha primeira carteira, registro técnico de futebol de salão. Depois de 2 meses, fui convidado para ir para o Alpargatas, fiquei lá 3 anos. O 4, depois fui para a GM, fiquei na Detroit mais 4 anos, saí de lá em novembro, em dezembro, fui convidado para trabalhar com o Joaquim Bevilacqua no programa Esporte para o Povo, e eu fui dar aula nos bairros aqui da cidade. E aí deixei muita lembrança, embora eu sentia que as pessoas que eram professor de educação física tinham um pouco ele gostava muito de que eu pudesse estar dando aula. Ciúmes, né? Ciúmes, né, Zé? Eu não sei, mas é que, você vê, em 1980, São José foi campeão, subiu para a 1ª divisão. E eu fiz um torneio do campeonato lá no Novo Horizonte, longe, toda terça e quinta eu botava a bolinha nas costas, subia no ônibus e ia embora. Aí dava aula para os meninos lá. E terminando, para fazer um campeonato, eu fiz a turma da manhã com a turma da tarde. Terminando o campeonato, eu convidei Edinho, Teu Marino e Nenê para entregar a medalha para a criançada. Eles foram lá, foi maravilhoso, viu? Eles entregaram, depois cada um levou eles na casa, aquela coisa. E estava tudo escuro. Quando nós chegamos, acendeu a luz e todo mundo, São José, oba, e soltando o gol do Teu Marino. Eles também gostaram, porque eu tenho foto de tudo isso. Graças a Deus, eu registrei tudo que eu fiz, deixei registrado. Por isso que eu tenho um acervo maior que o Museu do Esporte de fotos na minha casa. É isso que eu ia falar. A história do esporte da cidade está nos registros de Zezinho Frigi, né? Zé, você tem ideia de quantas fotos, quantos vídeos, quantos recortes de jornal você tem?
Eu estou fazendo um levantamento, Dirceu, mas eu acredito que eu tenho mais ou menos umas 5.000 fotos. Você me deu uma porção de fotos, inclusive você também, quantas vezes? Você está no meu alvo de recorte, jogando com a história, depois várias coisas. Então eu tenho vários, você me ajudou muito. Você e o Alberto Simões são responsáveis por eu ter todo esse acervo, porque as pessoas viam foto lá e queria sair no jornal, aquela coisa, mandava foto para mim. Naquela época eu não devolvia, não dava para devolver. Eu encontrava o cara na rua, cadê minha foto? Você quer que eu ande com as suas fotos na rua? Não tem jeito, está lá em casa. Depois está no museu. Mas eu dei 70% das minhas fotos para o Museu de Esportes. Então, como é que foi a criação desse Museu do Esporte, que é um dos museus mais importantes que nós temos aqui na região, né? Tem toda a história do esporte aqui, futebol de salão, basquete, vôlei, bola, natação, atletismo, tudo isso no Museu do Esporte foi criado pelo Zezinho Frige. Bem, a turma fala que foi criado porque eu doei bastante fotos. Você criou, mas eu fiz parte da criação. Mas o museu foi criado em 99, mas em 88 eu era coordenador da Casa do Jovem. E lá na Casa do Jovem, eu encontrei os troféus de São José dos Jogos Regionais abertos, tudo jogado embaixo da escada. Peguei e coloquei na sala lá, deixei lá bonitinho. E eu tenho até uma foto do meu filho, até uma noite precisamos levar a foto só da família, fomos jogar um bingo lá. Aí meu filho está sentado perto dos troféus lá. E 88. Aí eu saí, acabei de sair de 88, e aí jogaram tudo embaixo do troféu de novo. Embaixo. Aí em 99 foi criado, aí nós recuperamos esses troféus, e aí nós fomos atrás do Tênis Clube, troféu do São José, a foto do São José contra São Paulo, 97 mil torcedores no estádio. Aí foi criado o museu, e aí eu fui trabalhando lá no museu, fiquei 10 anos lá. Mas sempre... Então, e o museu é ali na antiga Câmara Municipal, na Praça Afonso Pena, a antiga Câmara Municipal. E agora transferiu... Agora foi lá para o Martins Pereira. Tem uma sala lá no Martins Pereira. Tem uma sala, tem o nome do João Moreno. Que legal. Até o meu amigo, deputado lá, o Hélio Michimoto, ele tinha feito um pedido lá na Câmara para o museu ter o meu nome, mas não podia porque só depois que a pessoa morre para prédio público, as coisas só depois de falecido. Aí eu falei, não, eu não estou com pressa, pode botar o nome de quem vocês quiserem. Mas bem lembrado, João Moreno teve uma história muito importante aqui no futebol da cidade, ele cuidou com tanto carinho lá do estádio Martins Pereira, né? Bom, o Museu do Esporte está lá para quem quiser ver, tem toda a história do esporte da cidade, graças ao trabalho que o Zezinho Frige desenvolveu para a criação desse museu em 99. Então fica ali no estádio Martins Pereira, entrada franca, você pode ir lá e mas o museu ficou 3 anos na igrejinha da Tselagem Paraíba, lá na Casa do Jovem. Foi lá que foi inaugurado 99, lá, 99. Depois veio para cá, aí agora está lá no... Precisa ajudar, né? Foi em 99 que inaugurou lá, né, Zé? Inaugurou em 99. 99, né? 99, depois 2002 veio para aqui, e aí a gente prestou muita homenagem. Era a minha vida, né? Eu sempre sonhei em estar homenageando as pessoas, porque eu fui presidente da Liga há vários anos, certo? Então, quando você está por cima, eu sempre brinquei uma vez com o Pedro, falei, Pedro, trabalhamos junto nos últimos anos de vida dele, ele falou uma coisa para mim só. Ele falou o seguinte, ó, eu perguntei para ele, quantos presentes você recebia no seu aniversário, quantas ligações? Ah, montão. E agora? Agora 1 ou 2 só que liga. Quanto você tem? Mas não é assim, não. Você está o Pedro e tantos outros aí ficam na memória aí, você no também, coração das pessoas. Você ajudou muito o Pedro. Fica no coração das pessoas. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos voltar falando com o radialista, o jornalista e o escritor Zezinho Frige aqui no nosso Pense Nisso. O papo de hoje interessante com essa personalidade aí tão querida por todos nós, Zezinho Frige. Até já.
Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passa aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396. E de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Kangoo Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Muito bem, voltamos aqui na TIC TV, no nosso programa Pense Nisso, quarto bloco, hoje conversando com o Zezinho Frige, falando sobre o esporte da cidade, né? Falou do futebol de salão, futsal, né? Falou também do Museu do Esporte, que você tem que conhecer, deve conhecer, fica ali no Estádio Martins Pereira. E o Zezinho, ele coleciona tudo que é ligado ao esporte. Tem aqui, ó, uma relíquia que está nas mãos dele, de um álbum de figurinha de 1950. 50? Copa do Mundo de 50. 70 anos. Você tem esse álbum, então? Tem esse álbum. Tem. Eu tenho muita revista, muita coisa, que eu guardei tudo. Eu guardei os jornal do Chico, guardei o jornal do... várias pessoas. Então, minha vida está sempre ali no meio das pessoas. Eu não sou jornalista, não sou radialista, não sou professor de futebol, mas eu encontrei com um garoto e ele falou para mim o seguinte: professor, o senhor lembra de mim? Eu falei, puxa, tem tanta gente, passei todo o centro comunitário, dei aula. Não, o senhor me deu uma medalha para mim, quando o senhor foi dar aula no 31 de março. Porque quando eu ia dar aula, a primeira coisa que eu fazia, sentava a criançada e fazia uma competição de embaixada. Essa competição de embaixada, quem fizesse mais embaixada ganhava medalha, certo? E a gente fazia, e depois eu mandava os dois escolherem lá para o ímpar. Aí quem quer escolher o primeiro eu já sabia que eram os melhores, né? Então já ficava de olho nele. E aí a gente foi tocando, mas eu sempre fiz isso. Quando eu ia para fazer o trabalho, mas eu era inteligente, né? Em 80 eu dei aula no Novo Horizonte, no Satumar. Mas no Satumar eu botei troféu, chave Rádio Piratininga, chave Rádio Clube, troféu Paulo Roberto e Roberto Costa. Então a cobertura dos campeonatinhos lá da molecada era... E o Zé sempre teve o carinho de todos, né, Zé? E você se enveredou pelo rádio também. Hoje você está na Rádio Logos. Rádio Logos. Todo sábado, conversando com pessoas, das 10 às 11 horas, né? Eu já tive o prazer e orgulho de ser entrevistado pelo Zé também. E quantas pessoas já passaram pelo seu programa, Zé? Mais de 500. Mais de 500 pessoas. Eu tenho o vídeo. Eu só perdi um CD que eu preciso pegar, recuperei algumas mensagens. A entrevista que eu fiz com Joaquim Bevilacqua, eu perdi. Eu não sei se ele tem na casa dele ou não, mas eu gostaria de ter essa aí. Ele não está no meu livro por causa disso. Então, e o livro é esse aqui, olha. Eles fazem parte da nossa história. Contado aqui, quantas personalidades tem aqui, Zé? Aí tem 24 e mais a minha, né? Tem 25 histórias de personalidades que ajudaram e ajudam a fazer a história dessa cidade. Estão nesse livro que foi lançado o ano passado. O ano passado. Tem ainda desse livro, Zé? Eu tenho lá, né? Porque eu mandei fazer bastante. Pensei que, como é a história da cidade, as personagens que estão aí,
Sérgio Vaz, são 24 pessoas que contam a história da cidade. Além disso aí, ele tem um DVD também, né? Porque o DVD é o áudio das pessoas que, nesse livro aí, 9 já faleceram. Augusto Oliva, o Dr. Clélio Marcondes está aqui no livro, o Braz Alves, Benedito dos Santos, o Maquica. O Maquica é o menos conhecido, mas ele que mais história fez aqui em São José. Você conta a história que ele roubou o eucalipto junto com o Mário Toboni, quase foram presos para construir a cobertura e a arquibancada do estádio Martins Pereira. João Frigi Neto também está no livro, Hugo Paiva, que foi do CTA, né? O do CTA, Glauco Turzi, Fernando Delgado. Então, são 24 personalidades, mais Zezinho, 25, que estão nesse livro. O primeiro livro, o segundo está por chegar também, né, Zé? Não? Parei nessa, não é difícil. Eu parei. Esse agora você tem que fazer o seu para a gente poder... Não, o meu livro, Sou Pai da História de São José, o Zezinho está nele. Você criou várias coisas, né? O Zezinho já está no Cara da Cidade, o Zezinho, todos os prêmios aqui. Agora, os prêmios você já levou todos aqui da cidade, Zé, e anualmente está premiando aí os esportistas da cidade através da medalha Zé Frigi, que surgiu contigo e com o Oswaldo, né? Oswaldo Moreira, o Barata. Barata. Ele fazia diferente, né? Ele ganhava os medalhas, ele só homenageava futebol. O meu... Não fui eu quem criou essa medalha, foi uma medalha oficial, né? Acho que foi o José Guido Alves Cardoso, porque a turma ia colocar o nome do Matarazzo, mas meu pai tinha morrido fazia 1 ano e pouco, aí colocaram o nome dele. Aí eu, 38 anos, eu estou aí na cabeça, ajudando, convocando, são mais de 3 mil pessoas que já foram homenageadas, até a medalha e o diploma. E aqui em São José, para você que é de outra cidade aí, todo ano, final de ano, fica aquela expectativa, né? Quais serão os homenageados? Quem são os homenageados nesse ano da medalha Zezinho Frigi, né? E esse ano passado, eu tive a honra de apresentar esse evento com a Brisa Albuquerque, né? Foi muito bonito o evento. E mais de 100 Mas você apresentou várias vezes junto com o Alberto Simões. Alberto, Carmo. Então há um rodízio aí dos comunicadores da cidade apresentando anualmente esse evento. Eu só falo que a turma é o seguinte, às vezes a turma pensa que a medalha tinha o meu nome, Zezinho Frigi, mas o nome é do meu pai, José Frigi, e é um evento oficial da prefeitura que eu estou coordenando junto com as pessoas. E agora eu escolho os apresentadores, os diplomas e as famílias que vão ser homenageadas. Os restos é aquela com o pessoal da prefeitura. Zezinho, que maravilha, cara, ter você aqui no nosso programa hoje. Zé, vamos conhecer um pouquinho mais o Zé. Você é um homem religioso? Sou. Deus me fez, é o que eu comentei com você, esse milagre de arrumar emprego, de estar junto, de ter uma família maravilhosa, ter tudo isso. E ele tem me dado de presente a minha esposa, minha namorada Pitica, Dona Edna, que eu continuo dizendo que ela é minha eterna namorada. E faz falta, sinto saudade. E você que é casado, não esqueça que a gente casa para fazer o outro feliz. E ela me fez muito feliz. Vai demorar um pouco, mas esquecer nunca mais. E São José dos Campos representa o que na sua vida, Zé? É a cidade do meu coração, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas falam, mas está ruim aqui, o ônibus está ruim, a ponte estaiada, está esquerda. Olha, minha gente, se vocês mostrarem uma cidade para mim melhor que São José dos Campos, ou que está fazendo uma coisa melhor, eu quero ir lá para conhecer. Porque eu não abro mão de morar aqui em São José, nasci aqui, quero morrer aqui, meu sogro, meu pai morreram aqui, nasceram aqui, morreram aqui em São José, e um amor pela essa cidade que, independente das pessoas que passam, os prefeitos, outras coisas, mas a cidade nos acolheu há 129 anos atrás, e com carinho, e nós devemos muito para São José dos Campos, a cidade do nosso coração. Bom, no futebol de salão, a bola eu falei que era, né? E o Zé deixava a bolinha assim, né? Como administrador esportivo, perfeito. Agora, Zé, como é que é você na cozinha? Zero à esquerda. Vou falar nisso.
eu estou sozinho agora, né? À noite eu tive que ir lá onde fritar um ovo, eu apanhei daquele ovo, meu Deus do céu. Eu nada, não sei fazer nada. Nós fazemos. Zé, você falou no primeiro bloco aí de uma viagem para a Espanha, né? Itália. Como foi essa viagem? Viagem inesquecível. Foi inesquecível. Foram 10, ficamos 10 dias lá, Veneza, maravilha, nossa, se conheceu lá. Rodamos 10 estados, até Verona, que é a cidade onde a família Frigi Verona é a capital. Nós nascemos no Vignago, uma província de Verona. Foi lá onde o Romeu e Julieta. Então, uma história. Ver aquele coliseu lá, onde os coitados dos nossos amigos, os leões devoravam os cristãos. Espera bem que não tem mais leão para devorar. Você tem algum país que você gostaria de conhecer, ou se pudesse voltaria lá para a Itália? Não, eu adorei a Itália, mas eu sou mais Brasil e São José, não abro mão. Fui lá a segunda viagem que eu fiz. A primeira vez que eu andei de avião, a turma falava, vai ter uma turbulência, cuidado, tem turbulência. Mas aí quando eu vi lá tudo, a tal de turbulência, a mulher, a água pulando lá, eu falei, turbulência, né? Fiquei tranquilo, né? Eu não sabia que o avião estava quase caindo, eu estava lá na turbulência, mas eu aprendi. Eu fui para a Bahia lá, foi muito bonita a viagem para a Bahia, gostei. E na Itália é verdade o seguinte, eu tinha que acompanhar a minha irmã. Não falava, sou italiano, mas não falo niente. E aí não falo espanhol, não falo inglês. O que eles pediam, eu pedia. Então eu fui pegar um cardápio lá, vou chutar aqui. Falei, me dá isso aqui. Ele falou, não pode, esse é o garçom. Então, eu parei. Então, agora, por isso no Brasil, você se vira, né? Zé, você tem algum ídolo? Tenho. Meu pai é José. Eu sou um cara feliz porque eu sou filho de José e Maria, certo? Então, e meu pai, ele me ensinou tudo, certo? Meu pai é honestidade. Meu pai vendeu uma vez um caminhão, depois de 3, vendeu, o cara ficou buscar depois de 30 dias, depois de 30 dias dobrou o valor do caminhão, meu pai entregou o caminhão para o cara do jeito que estava. Então, ele falou para ele, o seu nome é mais importante que o dinheiro. Você ter no seu nome, você honrando o nome do Zezinho Frigi, Zé Frigi, você vai ter credibilidade, você vai ter responsabilidade, a turma vai... mesmo sem dinheiro, você consegue sobreviver. Então, você honra seu nome. Sem ser o seu pai, pessoas que marcaram na sua vida? Bom, sem ser a minha namorada, que é meus filhos, não tem jeito de dizer não. Mas a gente teve aqui o Joaquim Bevilacqua, Pedro Ives, eu joguei muito junto com essa turma, vivíamos essa época junto. O Joaquim tocava piano, a minha esposa também tocava piano. O Pedro Ives jogou descalço comigo e a gente jogamos bola junto, os dois foram prefeitos da cidade, bons prefeitos. Mas meu ídolo é Deus, em primeiro lugar, meu pai. E essas pessoas, eu não sei se tem alguém que não gosta de mim, mas eu gosto de todo mundo. Quando eu erro, eu peço perdão, eu sei pedir perdão, eu sei agradecer. Eu quero agradecer a você de ter me dado a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Isso é importante. O que vai ficar é o que você deixa, você ter o orgulho de dizer para o seu filho, o seu neto, você vai falar para você, meu avô foi um cara legal, meu avô, quero ser igual a ele. Então, esse legado ninguém me tira, porque eu tenho certeza que eles vão poder dizer de coração que o vovô, meu papai, deixou um legado de honestidade, amor ao próximo e amor a essa cidade. Antes das duas últimas perguntas, você poderia abrir a sua blusa? É palmeirense. Essa camisa aqui... É uma honra eu ter recebido do Joséense. O goleiro Jailson veio aqui, foi homenageado, e ele, quando ele recebeu o diploma, falou, quero fazer um presente para você.
ele me deu essa camisa de presente. Por isso que eu sou fã dele e estou torcendo porque ele torço mais para ele que o Palmeiras atualmente. Jailson, goleiro que começou ali na Vila São Geraldo, aqui em São José dos Campos, né? Hoje é goleiro do Palmeiras e tal. Parabéns, Jailson. Bela escolha aí. Zé, as duas últimas perguntas. Se você pudesse trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado, nesses 5 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Estaria do lado da minha esposa, entregando para ela as minhas homenagens que eu fiz para ela, a importância dela na minha vida. E lógico que ela me deu os 4 filhos e 7 netos, que tem me feito caminhar um pouco mais tranquilo, mais... Esse é os meus 5 minutos que eu quero que... Espero que ela esteja conosco aqui, está vendo, fazendo. É muito importante. Não tem outra coisa na vida que eu faça, que são amor aos filhos, aos netos, e a ela que me deu essa oportunidade. Foi a primeira faixa de campeão, foi ela que colocou em mim. Ela ganhou uma bola autografada, e quando eu completei 70 anos, ela me deu uma bola autografada pelos filhos, pessoas que estiveram presentes, que você teve presente também lá. É isso. A gente só vai levar daqui a amizade, o amor, o carinho que você dá, porque tudo que você plantar, você vai colher. Eu acho que plantei bem, colhi muito bem, e espero que Deus não me dê mais tempo do que eu possa ser útil para a minha cidade, para a minha família e para todos os josenses. Uma pergunta óbvia, né? Para finalizar. Uma grande saudade? Grande saudade. É a dona Edna, lógico, minha mãe e meu pai fazem saudade, o Roberto, mas ela é insubstituível. Até meus filhos brincam, pai, você não quer casar de novo? Foi um só, o único amor da minha vida, e eu quero um dia encontrar com ela. Eu sei que ela foi viajar, né? Quando as pessoas morrem, eu não vou mais no cemitério ver, porque meu pai, minha mãe, o Roberto e ela agora foram para uma viagem. E um dia eu vou ter que viajar e encontro com eles. Entrevista de hoje com Zezinho Frigi, essa grande personalidade de São José dos Campos, e além de tudo um coração enorme, tremendo coração. Então, o que mais que eu podia dizer, né? Te agradecer aí a sua audiência, agradecer ao Zé por ter dado esse momento importante aqui no nosso programa, do Pense Nisso, e pense no que ele falou, tudo que ele falou, pense nisso. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado, Zé. Obrigado, eu. O programa termina aqui. Pense Nisso, Think TV, amanhã estaremos de volta. Até lá.